sou um bocadinho prudente, porque eu acho que nós estamos sempre a tempo do mal nos vir bater à porta, mas eu acho que, de facto, tínhamos essa mais-valia, digamos assim, e isso ajudou-nos e vai-nos continuar a ajudar, porque estreitaram-se relações que se vão continuar e, portanto, o caminho é este. Eu não tenho a menor das dúvidas. Será um exemplo, então. Dr. Rui, no que diz respeito à atuação da saúde pública, de facto, a interdisciplinaridade foi fundamental também para a vossa intervenção, correto? Claro que sim. Eu volto a cumprimentar as pessoas que estão lá em casa. E depois daqui das explicações e daquilo da informação que nos deu a doutora Ana, muitas das opiniões que ela tem, ou que são na sua totalidade coincidentes com aquilo que eu também penso. E, portanto, algum do trabalho que fizemos foi conjunto e, portanto, vivemos situações muito semelhantes. Mas eu gostaria de dizer que a saúde pública sempre deu importância à colaboração interinstitucional. Isto está patente até nos vários projetos que temos vindo a desenvolver em colaboração com a autarquia, com a Segurança Social, com a Justiça e muitos outros. Inclusivamente, a colaboração interinstitucional é avaliada na prática dos nossos médicos internos. Portanto, na formação, os médicos têm mais ou menos pontuação se conseguirem demonstrar que durante a sua formação privilegiaram a colaboração interinstitucional. Portanto, está a ver que até no nosso ADN está isto da colaboração interinstitucional. Portanto, para nós não é uma novidade. Mas eu tenho que aqui admitir um antes e um pós-pandemia. Ou durante a pandemia. Antes da pandemia, isto acontecia muito, este tipo de colaboração. Mas, como diz a doutora Ana, eu concordo plenamente, acontece porque nós nos conhecemos uns aos outros. Portanto, as pessoas conhecem-se da instituição, há pessoas que conseguem desenvolver esta colaboração. Mas eu ainda assim penso que podia ser melhor, porque esta colaboração não está tão institucionalizada como deveria estar. Eu tenho receio que, se algumas das pessoas mudarem, se perca muito esta colaboração. Portanto, eu acho que ainda temos de trabalhar aqui um bocadinho mais na colaboração interinstitucional para ficar aqui uma matriz presente independentemente das pessoas, porque as pessoas são muito importantes, só assim é que os grupos funcionam e é que se tem trabalho de qualidade. Depois, com a Covid, isto tudo mudou tudo completamente e foi tudo muito facilitado. Tenho a sensação que a boa colaboração se sustenta mais nas pessoas, mas com o Covid ficou tudo muito mais facilitado. Concretamente, durante o Covid, por exemplo, a doutora Ana já falou, mas eu digo-lhe, houve colaboração com as câmaras municipais, com a Segurança Social, Proteção Civil, bombeiros, da população, e basta lembrar, logo no início da pandemia, quando nós tínhamos muitas dificuldades na disponibilização de material de proteção, se juntaram muita gente em Leiria, quer pessoas individuais, quer as empresas, e a autarquia também, e foi fácil disponibilizar material em quantidade, máscaras, viseiras. Aliás, muitas das empresas organizaram-se e passaram a produzir este material e até a fornecer aos serviços de saúde coisas que nós nem sequer estávamos à espera, como as viseiras que nem sequer estavam disponíveis, as proteções em acrílico, a mesma situação. Portanto, as instituições, não só as instituições públicas, mas as empresas privadas, também faziam parte desta colaboração entre as instituições. Portanto, depois, além disto, ainda posso lhe dizer, por exemplo, o Exército também participou connosco, disponibilizou refeições e dormidas nas pessoas carenciadas, quando não havia possibilidade dos doentes fazerem a recuperação nas suas casas. Portanto, foi muito importante que acontecesse. De uma forma, no global, eu poderia resumir que a pandemia teve de positivo para as instituições foi conseguir uma articulação consistente e que as instituições passassem a falar claramente e soubessem que podiam contar com o outro para resolver problemas. Como disse a doutora Ana, e muito bem, as decisões, e nós vivemos esta experiência, quando as decisões são partilhadas entre as várias instituições, elas são mais facilmente aceitas por todos e a sua qualidade é muito melhor. E nós tivemos esta experiência numa ou duas situações de instituições de lares, por exemplo. Em Leiria tivemos uma situação e, de imediato, mesmo antes de sair o despacho que a doutora falou, a autarquia, a saúde pública, a segurança social, a proteção civil reuniram-se, tomaram decisões que eu acho foram ousadas e difíceis, mas muito bem tomadas, que fez com que resolvêssemos os problemas
nem sequer houve aquele alarme social que costuma haver ligado aos lares. Portanto, eu acho que esta situação que vivemos da pandemia e a colaboração institucional mais aprofundada com a pandemia, se calhar é a única coisa positiva até hoje que nós conseguimos retirar desta situação que estamos a viver. Muito bem, então a ideia é que de facto a interdisciplinaridade tem que ser uma matriz para ela ser reproduzida no futuro, independentemente de quem venha, estas práticas têm que ser escritas e a nível da ciência a interdisciplinaridade hoje começa a ser algo, um instrumento bastante usado. Então a sugestão do Dr. Rui para esta primeira questão é que de facto esta matriz interdisciplinar não se perca pelas relações interpessoais, profissionais que se estabelecem neste momento, mas que de facto exista algo como um guideline que seja reproduzido para o futuro, certo? Exatamente, sim, sim. Muito bem. É muito importante as pessoas, e neste momento e até agora funcionava bem porque as pessoas tinham alguma relação, tinham o telemóvel, como a doutora Ana falou, mas eu acho que tem que ser além disto, portanto tem que ser uma articulação, uma colaboração, mais do que articulação, tem que ser uma complementaridade que aconteça em qualquer altura, independentemente das pessoas. Muito bem. Aqui, antes de passar a palavra ao Dr. Nuno Rama, vamos fazendo ligeiras contextualizações para também quem nos está a ouvir. Não escolhemos o município de Leiria por conflito de interesse nenhum, ou seja, nós vamos passar por vários municípios, mas de facto daquilo que foi a realidade de trabalho para este contexto da interdisciplinaridade e daquilo que a associação se propõe a desenvolver enquanto os seus objetivos, este tinha que ser o primeiro caso, porque era o primeiro caso de sucesso onde a interdisciplinaridade foi efetiva. E agora quero ouvir, perceber como é que, na linha da execução, como é que esta interdisciplinaridade a nível das entidades e do poder local, à qual nós acabamos por responder e acabamos por ser supervisionados, foi tão fundamental para que, na parte da execução, Dr. Nuno, não faltasse nada, nenhum feedback, nenhum parecer, e como é que, enquanto médico e diretor clínico, o que é que isso influenciou de forma positiva, tendo esta retaguarda tão bem cimentada para que a parte clínica de execução não ficasse em falta naquilo que eram as diretrizes, mas também daquilo que eram as condições de execução dessas mesmas diretrizes. Ora, boa noite a todos uma vez mais, cumprimentar lá para casa, o meu amigo Rui Passador lembrou-me desse aspecto, cumprimentar quem nos está a ouvir e de facto tudo aquilo que eu vi aqui e respondendo ou tentando entrar naquilo que é a sua linha de raciocínio, no nosso nível executivo, de facto tenho que estar de acordo com as várias posturas e ideias dos anteriores participantes. De facto, havia e há na nossa cidade um grande conhecimento, ou seja, houve já um conhecimento e uma preparação e de certa forma o que nós fizemos com o Covid foi integrar tudo isto e esse conhecimento da nossa cidade e das nossas estruturas foi integrada com esta situação da pandemia Covid. De facto, há uma rede e uma das coisas que o Dr. Rui falou era muito importante. Nós temos uma estrutura montada, a estrutura das pessoas, mas de facto temos que afinar essa matriz, ou seja, temos que criar um processo, não é? Se nós pegarmos na trilogia de Donna Bedian, também aqui nos ajuda. A estrutura está montada, mas o que nós temos que afinar é o processo para que mudem as estruturas, mudem as peças, nós possamos ter estas respostas. Este medo do Dr. Rui de facto, é um receio que eu compreendo e subscrevo. A nível executivo, eu pego nas palavras da doutora Ana, nós também já tínhamos trabalho feito, curiosamente, na nossa instituição e pegando no nosso exemplo. De facto, o nosso município já tinha trabalho feito, havia um grande entrosamento, lá está a integração já com as várias instituições e nós dentro da nossa instituição, a nível micro, já tínhamos também uma estrutura preparada para dar resposta. Mal sabíamos nós que ela ia ser necessária para dar resposta a esta situação. E essa situação foi, de facto, esta estrutura que eu daqui a pouco desenvolverei um pouco mais, foi a Comissão de Controlo de Infecção. Essa comissão permitiu, lá está, ter uma estrutura e um processo montado. Bem, os processos, na realidade, nós fomos melhorando ao longo dos tempos, porque também era novo para nós, mas na realidade nós fomos criando esses processos, mas assentes nesta estrutura que de facto foi a Comissão de Infecção. Eu diria que na nossa constante rede de contactos, sobretudo com a saúde pública, também com o município, obviamente, eu escolheria talvez 3 momentos
nesta pandemia que exemplificam aquela aprendizagem que nós tivemos. O primeiro foi quando nós tentámos fazer aquele, digamos, o desenhar de uma quarentena, ou seja, nós tivemos que definir, a nível na perspectiva da nossa organização e com um caráter mais executivo, nós tentámos, de certa forma, definir um plano de quarentena geral. Um plano de quarentena geral que tinha como principal vetor as nossas valências sociais, começando, no caso prático, pelo Lar Nossa Senhora da Encarnação. E esse foi o primeiro momento onde esta questão da interdisciplinaridade foi importante, porque nós, não só dentro da Comissão de Controlo de Infecção, vimos a necessidade, à medida que se iam aproximando e acompanhando a situação, vimos necessidade de intervir, como também não o fizemos de forma isolada. Ou seja, fizemos de forma integrada e para isso tivemos o contacto e o apoio daquilo que era a saúde pública. Ou seja, nós não pretendemos de forma alguma ter uma atitude isolada naquilo que era a nossa ação a nível institucional, mas sim perceber-se essa ação era uma ação que estava de acordo com os níveis superiores. Isto tem a ver tudo com a interdisciplinaridade e como deve calcular o Dr. Diogo, esta conferência fez-nos estudar um pouco os conceitos, sim, não é? E, de facto, esta questão da multidisciplinaridade que eu e o Dr. Rui, como médicos, usamos muito, não é? No nosso dia-a-dia, é o início daquilo que é a base da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, ou seja, a multidisciplinaridade é cada um no seu quadrado, nós estamos ali de forma mais ou menos separada e nós fomos interdisciplinares aqui. Porquê? Porque contactámos com os vários níveis, contactámos com o poder local, contactámos com a saúde pública e este plano de quarentena geral foi o primeiro momento onde nós vimos essa necessidade e aí iniciámos um plano em que tentámos, de certa forma, confinar e limitar como com uma bolha. Esse foi o primeiro momento. Acho que outro momento importante de aprendizagem foi o momento em que tivemos, se não me falha a memória, 17 de Abril, em que tivemos uma suspeita de um caso no nosso lar. E isso fez-nos despertar e acionar todos os planos que nós tínhamos até então desenvolvido. Portanto, tínhamos cerca de 3 semanas, um mês de planos desenvolvidos e nessa altura nós tivemos que o pôr em prática e perceber o que é que poderia ser melhorado. Portanto, para mim foi o segundo momento e estão aqui duas pessoas estamos quatro aqui que fomos intervenientes diretos na primeira resposta e como dizia há pouco a doutora Ana, não havia sábados nem domingos, os telemóveis estavam sempre ligados e nós demos resposta. Eu acredito que isso aconteceu naturalmente por todo o país e por todo o mundo, mas este é um exemplo prático e que realmente aconteceu. E depois, eu diria, o terceiro momento, não mais nem menos importante, foi a altura em que pretendemos desconfinar. E, portanto, também aqui, essa atitude não foi uma atitude feita de forma isolada, portanto, virada para a instituição pura e simplesmente, mas mais ou menos foi integrada, foi acompanhada através da saúde pública, que sempre esteve connosco e, portanto, que nos permitiu a tomada de decisão e, portanto, a criação dos planos que nós fomos implementando, lá está, para levar a cabo as ações que eram consideradas e que integravam as informações da Direção-Geral de Saúde, da própria saúde pública e, portanto, acho que foram momentos importantes. Ou seja, eu diria que a Comissão de Controlo de Infecção foi, digamos que, a estrutura já montada que nos permitiu dar corpo a todas estas ações, das quais eu destaquei aqui 3 momentos que achei, enfim, talvez mais marcantes neste cenário desta primeira vaga de Covid. Muito bem. Começando exatamente como começámos, do topo para a base, a próxima reflexão vai obrigar-nos então à tal intersubjetividade que vem da interdisciplinaridade, ou seja, como o Dr. Nuno Rama estava a explicar muito bem, a multidisciplinaridade acaba por estar cada macaco no seu galho, onde a nossa intervenção não muda pelo feedback da profissão ou da área profissional e científica que está ao nosso lado. E agora refletirmos aquilo que é, por exemplo, a orgânica interna de uma Câmara Municipal, a orgânica interna de um ACES e a orgânica interna de um hospital do setor solidário, podemos começar pelo Dr. Rui Passador. Quais são as vossas dinâmicas internas onde vocês assumam que existe interdisciplinaridade? Dentro das vossas dinâmicas internas.